Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais elegantes e eficientes do português, as orações reduzidas. Pense nelas como um atalho, uma maneira de deixar a comunicação mais fluida, mais sofisticada. Se a ideia é destravar um novo nível de fluência, esse é o caminho. Vamos nessa? Olha só para esta frase. Terminada a aula, todos pularam de alegria. Parece simples, né? Mas tem um segredinho aí. Essa primeira parte, terminada a aula, esconde uma estrutura muito poderosa, que condensa uma ideia inteira de um jeito super conciso. É exatamente esse o poder das orações reduzidas. E é isso que a gente vai desvendar hoje. E para ninguém se perder no caminho, nosso mapa é bem claro. Primeiro, o básico. O que são, afinal, as orações reduzidas? Depois, vamos conhecer os 3 tipos principais, os 3 sabores que elas têm. Em seguida, um alerta importante, as armadilhas comuns que a gente precisa evitar. E, por fim, o mais prático, como usar tudo isso a nosso favor em provas e concursos. Tudo pronto, então? Ótimo! Vamos começar pelo começo, construindo uma base bem sólida para entender de uma vez por todas o que são essas tais orações e por que elas são tão úteis no dia a dia. Bom, a identidade de uma oração reduzida se baseia em 2 características fundamentais. A primeira é o verbo. Ele não está conjugado, tipo eu terminei ou ela faz. Ele aparece em uma das suas formas nominais, infinitivo, como em terminar, gerúndio, como terminando, ou particípio, como terminado. A segunda chave é a ausência de um conector. Sabe, aquelas palavrinhas como que, quando, se, elas simplesmente somem. O resultado, uma frase muito mais direta. E aqui a gente vê isso na prática, lado a lado, fica muito claro. À esquerda, a oração desenvolvida, completinha, com o conector quando e o verbo terminou. Já na direita, a versão reduzida, terminada a prova. É mais curta, mais enxuta, mas a mensagem é exatamente a mesma. A ideia de tempo que antes precisava da palavra quando, agora está embutida na própria estrutura. É muito elegante. Agora que o conceito principal já está claro, vamos mergulhar nos 3 formatos que uma oração reduzida pode ter. Dependendo se o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, ela assume funções diferentes na frase, quase como se tivesse superpoderes distintos. Vamos ver cada um deles. O que essa tabela mostra é fascinante. A forma do verbo determina o papel que a oração vai desempenhar. Com o infinitivo em é preciso trabalhar, essa oração reduzida se comporta como um substantivo. Ela é o sujeito da frase. Já com o gerúndio, em criança pedindo esmola, a oração funciona como um adjetivo, dando uma característica para a criança. E o mesmo acontece com o particípio em a notícia divulgada. É a mesma lógica, só que com papéis diferentes. Certo, a base já foi. Agora vamos entrar naqueles detalhes que fazem toda a diferença. Sabe, aquelas pegadinhas e exceções que separam quem apenas entende o básico de quem realmente domina o assunto. Ficar de olho nisso é fundamental. Olha só esse ditado famoso, querer é poder. Temos 2 verbos aqui, querer e é. A pergunta que não quer calar é, ter 2 verbos significa automaticamente ter 2 orações? Essa é uma daquelas perguntas clássicas para testar se o conceito ficou mesmo claro. E a resposta é apenas uma oração. O verbo principal aqui é o verbo ser, o é. A palavra querer, nesse caso, não está comandando uma ação, ela está funcionando como um substantivo. É como se a frase fosse o ato de querer é poder. Ou seja, querer é o sujeito da oração e não uma oração inteira. É um detalhe sutil, mas que muda tudo. Agora, uma dica que vale ouro. Pense nisso aqui como um código, um macete, para identificar o sentido das orações de forma muito mais rápida. Certas preposições, quando aparecem antes de um infinitivo, já entregam o jogo. Por exemplo, ao mais infinitivo quase sempre vai indicar tempo. Para mais infinitivo, finalidade, objetivo. Memorizar esses padrões acelera a análise de um jeito incrível. Ok, já passamos pela teoria, pelos tipos e pelas armadilhas. Agora vem a parte boa, a recompensa. Como é que todo esse conhecimento se transforma em uma vantagem real, principalmente para quem está se preparando para provas e concursos? Olha, o recado dos especialistas não poderia ser mais direto. As bancas de concurso simplesmente adoram as orações reduzidas, especialmente as adverbiais.
E o que elas mais gostam de pedir? A reescrita. Pedir para transformar uma oração reduzida em desenvolvida, e o contrário também. Ou seja, focar nisso é um investimento com retorno garantido nos estudos. Então vamos para um teste prático, bem no estilo de uma prova. A frase é: a persistirem os sintomas, deve-se consultar o médico. A missão é reescrever essa primeira parte, mantendo exatamente o mesmo sentido. Qual das opções faz isso? Pense um pouquinho na ideia que ela transmite. E a resposta correta é a letra D. A estrutura a persistirem estabelece uma condição. É o mesmo que dizer se os sintomas persistirem ou, de uma forma um pouco mais formal, caso venham a persistir. É um exemplo perfeito de como uma condição pode ser expressa de forma reduzida. Mais uma, essa é mais rápida. Lembra daquele padrão que a gente viu agorinha? A preposição ao, seguida de infinitivo. O que será que ela indica aqui? Exatamente. Resposta A. Como a nossa dica de mestre já tinha antecipado, a combinação ao mais infinitivo é um sinal clássico de tempo. Ao falarem é o mesmo que quando falam, ou no momento em que falam. Reconhecer o padrão resolve a questão na hora. E a gente termina com essa reflexão, porque no fundo dominar as orações reduzidas vai muito além de acertar questões de prova. É sobre ter mais um recurso, mais uma carta na manga para construir um discurso mais dinâmico, mais elegante. Então a pergunta final é essa: como é que esse atalho da língua pode refinar a maneira como cada um se expressa em português? Vale a pena pensar nisso. Obrigada pela companhia e até a próxima!